Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da nossa análise sobre a República Velha no Brasil. Meu nome é Rodrigo Moraes e hoje nós vamos falar sobre a crise da República Oligárquica. E você que está acompanhando, se gostar, dá o seu joinha, se não se inscreveu, se inscreva e principalmente, assista e faça os colegas, indique aos colegas assistir ao vídeo também. Tá? Esse é um material importante que estamos produzindo nesses tempos de Covid, em que a gente não pode estar junto semanalmente, na sala de aula. Então essa é a tentativa de substituir, ou melhor, de amenizar essa ausência, que temos dos nossos encontros semanais. Então, se você assistiu, gostou, dá o seu like, se inscreva e comente com os amigos nos grupos aí da sala, para assistir também a esse último episódio da crise da República Velha. Bom, a gente vai começar falando de questões que são bem interessantes aqui. A primeira questão que eu quero chamar a atenção a gente falando então de crise, é a organização dos trabalhadores contra essas elites que dominam o país. A gente vai ter uma grande organização dos trabalhadores urbanos, tá? E fundamental aqui é a participação dos anarquistas, muitos deles de origem italiana. A gente tinha muitos imigrantes, que vieram do Brasil para trabalhar no café e que, com a Primeira Guerra Mundial, tem oportunidades de ampliar negócios e a própria elite brasileira passa a investir um pouco mais em indústria pela substituição de importações, ou seja, aqueles artigos que antes vinham da Europa, principalmente da Inglaterra, por estar a Europa envolvida no esforço de guerra, deixa de exportar muitos dos produtos que eram utilizados no Brasil. E esses mais simples, principalmente a indústria de tecidos, alimentícia, os enlatados, essa indústria passa a crescer nesses anos da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 18. E também durante esses anos cresce também o valor dos produtos e muitos trabalhadores experimentam, ou os trabalhadores no geral experimentam uma perda real do seu poder de compra. Alguns dizem inclusive que o poder de compra na época da Primeira Guerra Mundial no Brasil caiu 2/3. Então aquilo que você comprava, sei lá, com R$ 1, agora você precisa de 3 para poder comprar. Se antes você comprava, melhor, 3, agora você compra 1 com o mesmo dinheiro. E aí esses trabalhadores passaram a se organizar. E essa organização é fundamental para as leis trabalhistas que a gente tem hoje. Porque muitos se enganam ao achar que foi o Getúlio Vargas, bonzinho, que criou as leis trabalhistas no Brasil. Não, não, não. Essas leis trabalhistas, elas são fruto da organização dos trabalhadores lutando por direitos sociais, como educação, como saúde, seguridade, mas também por direitos trabalhistas, como regulamentação da jornada de trabalho, salário mínimo, férias, 13º, descanso remunerado, licença maternidade, regulamentação do trabalho infantil. Tudo isso que hoje a gente tem como direitos que foram consolidados pelas leis trabalhistas, a CLT, na época do Vargas, isso não é uma bondade do Vargas, isso é a pressão dos trabalhadores organizados. Tá certo que esses trabalhadores aqui, eles não colheram esses frutos ainda na República Velha, mas eles lançaram as bases dessa organização operária, trabalhadora, que vai sim gerar frutos futuramente. E se a gente tem direitos trabalhistas hoje, agradeçam a essas pessoas aqui nessa foto e tantos outros trabalhadores que já na República Velha lutaram por esses direitos, tá bom? Aqui a gente tem um símbolo aqui da foice e do martelo, porque também foi importante para a organização dos trabalhadores, não só os anarquistas, mas também os socialistas. A criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922 é muito expressivo disso. O Partido Comunista Brasileiro é o partido mais antigo em atividade no Brasil e essa foice, esse martelo, eles representam
é um símbolo, né, criado pela Revolução Russa, pelo Partido Comunista Russo, que simboliza a união dos trabalhadores do campo, a foice, e da cidade, o martelo. Apesar de que no Brasil a gente tem só os trabalhadores urbanos que estão organizados. Os trabalhadores do campo, eles vão demorar um pouco mais para conseguir se organizar e exigir e conseguir direitos. A gente volta nisso quando a gente falar da República Populista. Tá? Isso vai acontecer lá na década de 1950. Então, aqui nessas primeiras décadas do século XX, na República Velha, são trabalhadores da cidade se organizando contra as elites agrárias. E também a gente tem um movimento intelectual, né? É o chamado movimento modernista, que tem como ápice a Semana de Arte Moderna de 22. Esses artistas e intelectuais estão promovendo uma tentativa de renovação da cultura nacional. A questão fundamental para eles é o que é ser brasileiro, quem é o brasileiro, qual é a cultura brasileira. E nesse movimento de renovação, né, surge com o Oswald de Andrade o chamado movimento antropofágico. A antropofagia é uma referência aos índios brasileiros que comiam os inimigos para absorver deles as suas qualidades. Os modernistas, eles querem comer também, devorar, mas devorar a cultura, né? Devorar a cultura estrangeira com a cultura nacional, deglutir isso numa forma renovada da cultura nacional. E aí o Abapuru, né, o homem que come, da Tarsila do Amaral, é muito significativo. Um homem com a cabeça repousada sobre o braço, pensando, e as mãos e os pés colados na terra, absorvendo essa cultura. Mas perceba, né, que é um homem com a cabeça muito pequenininha, né, e os pés e as mãos muito grandes, no sentido que no Brasil sempre foi muito colocado para essas camadas populares a questão do trabalho e não do pensamento. E aí muitos rostos, né, da classe operária nessa outra imagem aqui, que é também uma obra da Tarsila do Amaral, em que ela coloca aqui no meio, ó, o Oswald de Andrade, aqui é o Mário de Andrade e outros que participaram, né, da Semana de Arte Moderna de 1922, que não ficou só, né, no campo da literatura e da pintura, mas também da música, com o maestro Villa-Lobos e as baquianas brasileiras, a introdução de instrumentos considerados populares, né, na música erudita. Então a gente tem uma questão aqui de organização popular contra a República Velha, contra as oligarquias, contra as elites agrárias, exigindo direitos, uma organização da classe intelectual, artística, questionando essa cultura elitista importada da França, propondo uma renovação. E a gente tem também, né, no seio do exército, o questionamento, principalmente com relação à cidadania. Esses jovens oficiais do exército, os tenentes, eles se organizaram e lutaram em armas, pegaram em armas para poder derrubar a oligarquia, as elites agrárias. Para eles, apesar de a gente não ter uma unidade do pensamento, eles concordavam em algumas coisas. Era necessário, inicialmente ou primordialmente, era necessário educação e voto secreto. Por que educação? Porque no Brasil só votavam homens maiores de 18 anos alfabetizados. E aí a gente tem então uma exclusão das mulheres, dos analfabetos, dos estrangeiros, né, todos eles excluídos do direito de voto. Mas apesar de ter o direito de votar, o que os coronéis faziam? Controlavam as eleições. E como que os coronéis controlavam as eleições? Porque o voto não era secreto, como queriam os tenentes. O voto era aberto. O seu nome vai junto com o nome do candidato que você votou. E se não votar no candidato do coronel, sofre as consequências. E é por isso que esses tenentes concordavam em duas coisas. Educação, para que tivéssemos mais eleitores e alfabetizados e conscientes. E o voto secreto, para que você pudesse escolher sem a pressão das elites sobre o eleitorado. Esses tenentes pegaram em armas, a primeira vez foi em 1922, a partir do Forte de Copacabana,
depois em 1924 em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E essa coluna paulista e gaúcha, né, esses levantes em 1924, tanto de Miguel Costa em São Paulo como de Luiz Carlos Prestes no Rio Grande do Sul, essas duas marchas desses tenentes se uniram, e aí a gente tem um mapa aqui mostrando por onde foi a coluna Miguel Costa Prestes, né? Ou coluna Prestes, como ficou conhecida também, apesar do Miguel Costa ser a ala paulista que se juntou aqui, ó, nesse número 2. Eles marcharam por todo o interior do país, entre 1924 e 27, enfrentando tropas do governo, até que em fevereiro de 27 eles vão embora do Brasil, vão se exilar na Bolívia. Derrotados? Não, nunca foram derrotados em combate. Mas as brigas internas, a falta de uma unidade política para os tenentes acabou desgastando o próprio movimento, mas que conseguiu lançar as bases fundamentais. É necessário lutar contra esse regime de coronéis, é necessário o voto secreto, é necessária a educação, é necessário incluir as camadas populares na cidadania. E é aí que a gente tem a explosão de uma crise internacional. É nesse contexto que explode uma crise internacional, que é a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que arrastou o mundo capitalista para uma grande recessão econômica. Foi uma crise de superprodução nos Estados Unidos. Então entendam, a crise de 29, o Mário vai trabalhar com vocês, não é uma crise por falta de, mas é por excesso de, tá? É uma crise de superprodução. E o mundo capitalista em crise, esse mundo capitalista que era comprador do café brasileiro, que era exportado pelas ferrovias, que era levado pelas ferrovias até o litoral, né, e exportado para a Europa e Estados Unidos, esse café encalha. Tá? E quando esse café encalha, o governo tenta socorrer os cafeicultores, como fazia sempre. O chamado Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté era um acordo em que o governo comprava o café que não era exportado como garantia da manutenção do preço. Então, para não jogar muito café no mercado internacional e o preço cair, o Brasil, que ano a ano cada vez produzia mais café, o café que não era exportado, o governo comprava. Então o cafeicultor sempre ganhava. Então perceba, por isso que esse é um governo de poucos, é uma oligarquia. É o governo na mão de poucos. São os poucos, são os proprietários de terra que se beneficiam do dinheiro público para comprar o próprio café que não é exportado. Então, nesse sentido, com a crise de 29, o presidente paulista Washington Luiz, em vez de passar para um mineiro a candidatura, em vez de apoiar um mineiro na candidatura, acabou apoiando um outro paulista, com medo de um mineiro não beneficiar o setor cafeicultor. E é aí que surge uma figura fundamental nesse processo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele faz uma coligação de forças, tá? Dentro de São Paulo já tinha uma ala insatisfeita, que era o Partido Democrático, tá? Ele já era um racha do Partido Republicano Paulista, e quando o presidente que era paulista, Washington Luiz, vai apoiar um outro paulista, Minas, vai para o lado do Rio Grande do Sul, com o Getúlio Vargas e com o vice-presidente da Paraíba, tá? O João Pessoa. Então a gente tem uma coligação aí que vai, com a ajuda dos tenentes exilados e dos jovens oficiais do Exército, fazer um movimento armado, vai marchar rumo ao Rio de Janeiro, que era a capital, e os chefes das três forças armadas, Marinha, Exército, das duas forças armadas, da Marinha e do Exército, eles se reúnem e resolvem depor o presidente Washington Luiz, criam uma junta militar provisória e passam o poder para o candidato derrotado nas eleições, Getúlio Vargas.
Mas espera aí, então quer dizer que é o que a gente chama de Revolução de 30, que derrubou as oligarquias e levou esse sujeitinho aqui ao poder, Getúlio Vargas, não foi uma revolução e foi um golpe? Sim, foi um golpe, tá? O Getúlio Vargas, ele não foi eleito, ele concorreu às eleições e perdeu. O candidato paulista ganhou as eleições, mas ganhou por quê? Ganhou porque tinha fraude. Ganhou porque, além do voto de cabresto, havia uma manipulação dos votos, uma grande fraude eleitoral. Mas, perceba, foi um movimento armado, conduzido por gaúchos, paulistas e apoiado pela elite nordestina, é que consegue pressionar o governo da capital, Rio de Janeiro, que entrega o poder da nação a esse sujeito aqui, a Getúlio Vargas. E aí, a base sobre a qual ele construiu a sua campanha e como que ele vai governar, aí isso já é assunto para as próximas aulas, tá? Semana que vem a gente entra nisso.